Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você está nos assistindo. Hoje vai ser nossa primeira aula de agentes públicos. A gente, sem demora, vai começar já. O que são agentes públicos, né? Vamos lá. A primeira noção que a gente traz é a noção doutrinária. É um conceito do Marçal Justem Filho. Agente público é toda pessoa física que atua como órgão estatal, produzindo ou manifestando a vontade do Estado. Calma lá, a gente ainda não vai se aprofundar nesse conceito, porque a gente vai trazer duas noções legais sobre agente público. A primeira noção, na verdade, não é sobre agente público, é sobre servidor público. A gente extraiu aqui da Lei 8.112, né, que trouxe o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, a noção de servidor público, né? Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público, o que nesse momento, nessa introdução da aula, não significa muita coisa também, né? Vamos ver aqui o conceito da Lei de Improbidade Administrativa, né? A Lei 8429 de 92. O artigo 2º dessa lei vai falar que reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Então veja só, para a lei, agente público é muita coisa, né? Vamos agora, né, pegar as características básicas tanto do conceito legal, mas principalmente do conceito doutrinário, né? O agente público é uma pessoa física. Então aqui, quando a gente está tratando de agente público, nós estamos falando das pessoas físicas, não estamos falando de pessoa jurídica. O agente público ocupa um espaço no poder público. Então é uma pessoa física que, de alguma forma, ocupa um espaço no poder público. O agente público exerce uma atividade no poder público, né? A gente não pode imaginar que uma pessoa física vai acabar ocupando espaço no poder público para não fazer nada, né? Então, essa pessoa vai realizar uma atividade. E existem diversas modalidades de vínculo entre o agente público e o poder público, né? Então, o agente público, ele não se limita a uma única categoria ou uma única espécie. É algo bem amplo. Todas aquelas pessoas físicas que de alguma forma ocupam um lugar e exercem uma atividade no poder público, né? A gente vai desenvolver um pouco mais esse conceito durante a aula. Nesse momento é preciso saber que agente público é amplo, é uma noção bem ampla mesmo. Como uma pessoa física manifesta a vontade da administração pública, né? Porque veja, a administração pública, embora nós até possamos culpar o Estado ou um ente específico, né, culpar o município, culpar o Estado de São Paulo, o Estado de Minas, o Estado do Paraná, responsabilizar a União. Então podemos criticar a atuação do Estado de forma ampla ou de forma mais específica, né? Mas como o Estado se manifesta, né? Na verdade, como o agente público, a pessoa física, no seu trabalho cotidiano, ocupando um lugar na administração pública, né, exercendo uma atividade, vai acabar manifestando a vontade da administração pública, né? Então existiram 3 teorias para explicar como uma pessoa física pode representar, representar o poder público. A primeira era assim, a teoria do mandato. Existiram outras teorias, mas essas são as mais importantes, né? O Estado, então, delegaria poderes para que uma pessoa física o representasse. Me parece um pouco estranho que, quando a gente está tentando explicar como o Estado manifesta sua vontade, nós falemos, ou a gente fale, que o Estado vai delegar. Por quê? Para o Estado delegar, precisa que alguém o represente. Então, essa é uma teoria que apresenta esse problema. Pela teoria da representação, a representação do Estado viria em virtude de lei. Então, por uma lei, a vontade do Estado seria expressa pelos seus agentes públicos. Ainda assim, seria um pouco estranho. E daí veio a teoria do órgão, que é a teoria mais aceita hoje, a mais adotada, que afirma que há uma relação orgânica entre os atos praticados pelos agentes e a imputação dos atos ao Estado, né? Então, como funciona a teoria do órgão? Assim como, né, qualquer organismo vivo, o Estado ele seria composto por diversas unidades.
E essas unidades sozinhas, elas podem ou não causar algum efeito, né? Então, se a gente imaginar o nosso corpo, pode ter algum órgão mais importante, pode ser que uma célula ela só tenha importância quando atua em conjunto com as demais células. E é mais ou menos assim que o Estado vai se manifestando, né? Essa teoria é atribuída ao alemão Otto Dirk, e ela afirma, então, que o Estado manifesta suas vontades através dos órgãos, que são centro de competências, criados por lei para o desempenho das funções estatais, né? Então, o Estado atua por meio dos órgãos que são criados por lei. Esses funcionam como centro de competência para o exercício das funções estatais, cuja atuação, no final, vai ser imputada à pessoa jurídica a qual pertencem, né? Então, vamos ver as características, né? Oriundas aqui da teoria do órgão, né? O órgão é criado por lei, o órgão é um centro de competências, o órgão é composto por uma ou mais pessoas físicas, e o resultado da atividade dessas pessoas físicas será a manifestação do Estado. Importante, o órgão não tem personalidade jurídica. O órgão é ali um espacinho criado pela lei, né, que vai ser ocupado por uma pessoa que vai exercer uma atividade. Mas quem possui personalidade é o todo, é o todo. Então, guarde muito bem isso, né, muito cobrado, a não existência de personalidade jurídica do órgão. Por isso que em outros temas do direito administrativo, como responsabilidade ou controle estatal, né, uma pessoa, por exemplo, quando um agente público lesiona uma pessoa, um cidadão, durante a sua atividade, essa pessoa não precisa processar ou exigir a reparação daquele agente público. Ela pode exigir do Estado, daquele ente. Por quê? Porque ele que possui a personalidade jurídica, né? Aqui a lei, a gente vai trazer um trechinho da lei que vai descrever o que é órgão, né? Então, a lei que regulamenta o processo administrativo no âmbito da administração federal, a lei 9784 de 99, ela fala que, para os fins da lei, né, órgão é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Então, um órgão é uma unidade, é um espacinho ali criado pela lei. Vamos aprofundar um pouco mais, né? Vamos entender aqui o papel do órgão e os cargos, empregos e funções, né? Veja, a Lei do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, a Lei 8.112 de 90, vai afirmar que cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previsto na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor, né? E daí, então, a Lei 8.112 ela vai diferenciar o cargo ocupado por um servidor, né, do emprego público, que é também um cargo ocupado por um servidor, mas que é regido pela CLT, né? E a função pública seria uma noção residual, né? Mas vamos lá, a gente volta aqui e vamos falar cargos, empregos e funções, né? As pessoas físicas, elas ocupam um espaço na administração, né? Esse espacinho vai ser denominado de cargo público. É uma unidade simples e indivisível, né? Então, esse cargo público é criado por lei. A lei que traz o cargo público, ela deve prever para esse cargo público um conjunto de atribuições e responsabilidades. Não dá para imaginar que vai se criar um espaço na administração que não tenha uma função, né? Que não tenha atribuição, que não tenha responsabilidade. Então, esse espacinho vai ter determinadas atribuições, determinadas responsabilidades, né? E daí, esse cargo, ele vai ser ocupado por uma pessoa física. Veja, o órgão, ele vai poder ser, né, se ele for um órgão unipessoal, ele vai poder coincidir com esse cargo. Pode ser que o órgão ele seja formado por uma série de cargos que estão ali ao lado, uma série de pessoas físicas que vão ocupando os cargos para formar o órgão. Por quê? Porque quando a gente denomina órgão, a gente pode estar tanto se referindo a um pequeno espacinho como a algo bem grande. Então não está errado quem menciona, por exemplo, toda uma secretaria, né, de um estado, de um município, como órgão. O órgão. Mas também não está errado aquele que fala que só aquele pedacinho, né? Por exemplo, né,
uma área muito específica da educação, né? Então a gente fala da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação é um órgão, mas também uma área destinada à educação de crianças até determinada idade também pode ser um órgão. Tudo depende da lei. A lei ela vai criar estrutura e ela vai criando órgãos e ela vai preenchendo esses órgãos com cargos, que é onde vai ficar lotada aquela pessoa física. E essa pessoa física, ela vai ser o agente público, né? Então, por isso que na estrutura da administração, a gente costuma e eu gosto de dar o exemplo das bolinhas, né? A administração pública, ela vai sendo formada por bolinhas, né? De uma forma bem simples de falar. Então, cada bolinha é um cargo, né? Então, a gente vai vendo aqui, né? Estou desenhando aqui no cantinho da tela, diversas bolinhas, que vai ser ocupada por uma pessoa física. Um conjunto de bolinhas, né? Ela vai poder ser um órgão, mas também um órgão vai poder ter uma única bolinha. E daí a gente vai crescendo, criando novas bolinhas, e a lei vai definindo os papéis do Estado. O papel do Estado, com o decurso do tempo, foi aumentando, e daí a gente tem, no fim, uma estrutura enorme, que é o Estado, cheio de bolinhas, e essas bolinhas, né, são os lugares que serão ocupados pelos agentes públicos. E aqui no topo, né, sempre no topo, um agente político, por isso, né, que a gente fala que o órgão pode ser ocupado por uma única pessoa, né? Pode, né? A gente pode pensar que talvez a presidência, a governadoria, né, é um espacinho da administração ocupado por uma única pessoa. E daí, só que daí, né, a administração pública, através do conceito legal aqui da Lei 8.112, ela vai falar que cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Então ela vai definir melhor o cargo público, falando que um servidor. E o servidor é o quê? É uma espécie de agente público. A gente vai ver isso aqui. Então a gente tem aqui, emprego público, um conjunto de atribuições pautadas por uma relação contratual. Função pública é uma noção residual, né? São as atribuições e responsabilidades da administração pública que não correspondem a cargo e nem a emprego público. Então, assim, o emprego público, embora ele também seja, né, ocupado para alguns autores por servidores, né, para outros apenas por agentes públicos, né, ele é um espacinho também, assim como o cargo, só que pautado, né, a pessoa física que ocupa esse espaço, ela vai estar regida por uma relação contratual, regida pela CLT, enquanto o estatutário, o servidor público estatutário, ele vai estar regido pelo estatuto dos servidores daquele ente federativo, né? A função pública é uma noção residual, né? Então existem algumas atribuições especiais e a função pública ela vai ser ocupada por agente público, né, ou por servidor público sentido amplo, para exercer funções especiais um determinado local, né, na administração que tem algumas funções especiais que vão além daquele cargo. O inciso 5º do artigo 37 da Constituição, né, está errado aqui a palavra Constituição, ela vai falar: as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, olha só, a Constituição vai falar que as funções de confiança, né, que são essas funções extras, são esse plus, elas só vão poder ser exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo, né, e elas vão servir apenas para as atribuições de direção, chefia e assessoramento, né. Então, aquele servidor público efetivo, né, aquele ocupante de cargo efetivo, ele vai poder ser designado para exercer uma função de confiança daquele, né, dentro da estrutura piramidal da administração pública. Os cargos em comissão, né, eles diferenciam-se das funções de confiança porque eles não têm uma obrigatoriedade de que 100%, né, dos cargos em comissão sejam ocupados por servidor ocupante de cargo efetivo. Veja, isso se a lei do ente público não o exigir. A lei do ente público pode exigir isso sim, né? Então vamos lá.
A gente consegue, então, distinguir cargo, emprego e função, né, de acordo com o regime jurídico que rege aquele agente público. O cargo são as atribuições e responsabilidades de um servidor público estatutário. O emprego é uma atribuição e responsabilidade de um empregado público, né? Aquele servidor público regido por um regime contratual, regido pela CLT. E a função são atribuições e responsabilidades de um agente público que não se enquadra nas situações acima. Olha só, o artigo 48, inciso 10 da Constituição vai falar que é obrigatória a lei para criar cargos, empregos e funções, para modificar os cargos, empregos e funções e para a organização do quadro funcional e das carreiras específicas. Então a gente já viu, né, que tem toda aquela estrutura da administração que vai sendo preenchido por bolinhas, né? Veja, cada bolinha daquela, cada estrutura daquela, ela só existe em função de uma lei que organizou a administração pública. Então é obrigatória a lei para criar cargo, emprego ou função, para modificar os cargos, empregos ou funções e, de modo geral, para organizar o quadro funcional e as carreiras específicas do Estado. Mas a Constituição, ela fala que a lei não é obrigatória para organização e funcionamento que não impliquem em aumento de despesa. Então, olha só, não estamos falando de criação. Para criação, sempre é obrigatória a lei. Mas para você reorganizar aquela estrutura funcional que a gente trouxe num formato de pirâmide, se não implicar em aumento de despesa, a Constituição permite que não seja seja editada uma lei. Pode ser por um decreto, por uma norma infralegal. E a extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, também não precisa de lei. Então a regra como o cargo, a função e o emprego, eles são criados por lei, a extinção deles também deve ocorrer por lei. Quando a extinção, e aqui estamos falando apenas de extinção, jamais criação, né? Quando vai poder ocorrer a extinção de funções ou cargos públicos sem lei? Quando eles estiverem vagos. Para quê? Para enxugar a máquina pública. Né? E agora a gente vai finalmente, né, chegar numa explicação melhor do que são os agentes públicos, na compreensão do que são os agentes públicos, quando a gente vai falar sobre as espécies de agentes públicos, né? E quando a gente fala de espécie, a gente está falando de classificação, cada autor possui a sua própria classificação, e a gente vendo as classificações de diversos autores, consegue compreender melhor o que são agentes públicos. A gente começa, né, no direito administrativo, a gente gosta muito do Eli Lopes Meirelles para começar. Por quê? Porque ele foi um dos autores mais utilizados, mais lidos, num passado recente, né? Então a gente começa por ele e depois a gente vai trazendo autores mais novos que dão uma nova cara, que deram uma nova cara para o direito administrativo. Então, para o professor Eli Lopes Meirelles, agentes políticos, né, a primeira espécie de agentes são os agentes políticos, que são os agentes públicos revestidos de função política, ou seja, incumbidos da execução das diretrizes traçadas pelo poder público. Então, os agentes políticos, eles direcionam os rumos do Estado. Veja, alguns autores vão falar que os agentes políticos são aqueles detentores de mandato eletivo e aquele primeiro escalão que é escolhido pelo detentor do mandato eletivo. Então, os chefes do Poder Executivo, né, presidente, governador, prefeito, e os seus auxiliares, né, ministros e secretários. O professor Eli Lopes Meirelles, lá, né, atrás, incluía dentro dos agentes políticos os magistrados e os membros do Ministério Público. Hoje em dia, os autores preferem excluir os magistrados e os membros do Ministério Público, né, os promotores de justiça, procuradores da República e tudo mais. A gente vai entender por quê, né? Primeiro, porque a gente tem que reservar para os agentes políticos apenas um pequeno espaço. Por quê? Porque eles estão sujeitos a um regime jurídico diferenciado dos demais agentes públicos. E talvez o regime jurídico desses agentes políticos não vão se confundir com o regime jurídico que a gente aplica aos juízes e aos promotores e aos procuradores da República. Agentes administrativos, né? Para o professor Eli, são aqueles agentes públicos que se vinculam à administração direta ou indireta através de uma relação profissional. Eles não possuem atribuição política ou governamental. Então, os agentes administrativos, eles são um grosso, né, dos agentes públicos que estão dentro do poder público, que movimentam a máquina pública.
Os agentes honoríficos são cidadãos que figuram como agentes públicos transitoriamente quando convocados, designados ou nomeados para exercer uma função específica, né? Uma função específica e temporária do Estado. Então a gente pensa assim num conselheiro não remunerado, no mesário eleitoral. Além disso, tem os agentes delegados, que são particulares que executam atividades por sua conta e risco, mas segundo as normas do Estado e sob sua permanente fiscalização. Então a gente lembra nessa classificação do serviço notarial. Os agentes, por fim, né, o professor Eli vai falar sobre agentes credenciados. São os agentes públicos que representam a administração pública em determinado ato, mediante remuneração. Agora a gente vai para uma classificação um pouco mais moderna, do professor José dos Santos Carvalho Filho. Para ele existem os agentes políticos, existem os agentes particulares colaboradores, né, que são particulares que exercem funções essenciais que podem se qualificar como pública. Então, jurados, os notários, tudo mais, ele reúne nessa categoria. Os servidores públicos, que podem ser civis ou militares, e daí a gente tem os servidores públicos efetivos e os empregados públicos, que são regidos pela CLT, e os agentes de fato, que podem ser necessários ou putativos, né? Os necessários são aqueles que atuam em situação de emergência, e os putativos são aqueles servidores que imputam que sua investidura foi correta, mas não foi correta. Por quê? Porque a nomeação deles foi nula. A Irene Nohara, né, que tem um manual bem novo, né, e muito bom, ela vai trazer a categoria dos agentes políticos, e daí aquela categoria dos agentes políticos muito semelhante à definição do professor Eli Lopes Meirelles, sem a magistratura e sem o Ministério Público incluído nela. Os servidores públicos, e ela deixa bem claro já logo de início na classificação dela que podem ser os estatutários, os seletistas e os temporários inclusive. Os militares, né, que incluiriam os policiais militares, os bombeiros militares, os membros das Forças Armadas, cada um com um regime jurídico próprio, né? O regime jurídico dos militares ele é diferenciado dos demais servidores, né, ou dos servidores civis da administração pública. E os particulares em colaboração com o poder público, seja por requisição, por conta própria, ou por delegação. E a última classificação que eu trago é do Marçal Justem Filho. Ele faz uma classificação de acordo com a natureza do vínculo jurídico. Ele vai falar que existem vínculos de agente público de direito privado, né, com ou sem vínculo trabalhista. Vínculo de direito público e político, né, por exemplo, os mandatos eletivos, os cargos em comissão, a situação dos agentes públicos que atuam no poder legislativo. O vínculo de direito público militar, né, que são dos militares, e o vínculo de direito público civil. E daí aqui vão estar os servidores estatutários, né, os servidores públicos temporários e os demais, né, os demais agentes públicos que de alguma forma se relacionem com o Estado. Bom, ficar vendo classificação às vezes é muita coisa para a cabeça da gente, né? Mas fique tranquilo, agora a gente vai entender as características de cada um desses agentes públicos. E a gente começa pelos agentes políticos, né? Então, vamos fixar, né? Os agentes políticos, eles são aqueles agentes públicos investidos de competências políticas fundamentais. Além disso, eles são aqueles que são eleitos por voto popular, né? Então eles ocupam as chefias, lá por isso que a gente fala em prefeito, presidente, governador, e os investidos em cargos em comissão. Por quê? Porque os cargos em comissão são aqueles cargos de chefia, de livre nomeação e exoneração, por aqueles que foram eleitos por voto popular. Eles são sujeitos a uma responsabilização diferenciada, então a gente sabe, por exemplo, que a responsabilização de um agente público estatutário normal, que atua lá na base da pirâmide, ela não é a mesma de quem atua no topo da pirâmide, até porque quem está no topo da pirâmide, ele não tem um superior hierárquico, então a Constituição ela vai prever um controle diferenciado, como, por exemplo, os crimes de responsabilidade do presidente da República. E daqui a gente vê a súmula vinculante 13. O que tem a ver a súmula vinculante 13, que vai falar sobre o nepotismo, né? Então vamos lá. A súmula vinculante número 13, ela vai falar que a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento para exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Então, quer dizer que aquela pessoa que está que ocupa um cargo que possui atribuição de designar uma função gratificada, um ocupante, né, de uma função gratificada ou ocupante de um cargo em comissão, que são de livre nomeação e livre exoneração, eles não podem nomear um cônjuge, um companheiro, um parente em linha reta, um colateral, até o terceiro grau, inclusive. E por que a gente traz a súmula vinculante dentro dos agentes políticos, né? Porque o STF entendeu que essa súmula vinculante não se aplica aos ocupantes de cargos políticos, né? Então, se pegar o RE 825-682, ele vai falar que a jurisprudência do STF preconiza que, ressalvada a situação de fraude à lei, a nomeação de parentes para cargos públicos de natureza política não desrespeita o conteúdo normativo do enunciado da súmula vinculante número 13. Então, veja, a gente não... Como regra, né, vedada a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral por afinidade até o terceiro grau, mas essa vedação não se aplica aos agentes, aos cargos políticos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que um governador, um presidente, um prefeito municipal, vai poder nomear qualquer uma dessas pessoas, por exemplo, um cônjuge, o seu cônjuge, né? Então, por exemplo, se tivermos uma prefeita, ela pode nomear o seu marido como secretário municipal. Se tivermos um governador, ele pode nomear o seu irmão ou a sua irmã a um cargo, um cargo secretário. O presidente ou a presidenta vai poder, da mesma forma, nomear o cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, para ocupar um cargo político, né? Então, um cargo de ministro, um cargo de secretário. O que não pode, né? O que não pode é alguém que está abaixo ali dessa estrutura dos cargos políticos nomearem um parente, nomearem um cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral por afinidade até o terceiro grau, inclusive. Os agentes públicos militares, né? Os agentes públicos militares, a gente precisa esclarecer que eles possuem vínculo estatutário com o Estado, né? Só que não é o mesmo vínculo estatutário dos servidores públicos estatutários. Eles possuem um vínculo jurídico próprio, então eles têm regras específicas quanto à investidura, promoção, exercício das funções, extinção do vínculo, né? E a gente, em geral, no direito administrativo, acaba não tratando deles, né? Talvez ali o pessoal que estuda o direito militar acabe se aprofundando um pouco mais nisso. Algumas regras, lógico, né? Vão se aplicar a eles no nosso estudo, nas próximas aulas, principalmente as questões constitucionais ligadas ao concurso público, à remuneração, etc., né? Os particulares em colaboração com o poder público. Eles são pessoas físicas, eles não têm vínculo profissional, mas podem ou não receber remuneração, eles cumprem atividade, função ou serviço que são qualificados como público. Por isso que esses particulares, nessa classificação, a gente fala que eles atuam em colaboração com o poder público. E, por fim, os servidores públicos, né? Os servidores públicos, até a Constituição de 88, eram, por vezes, denominados de funcionário público, né? Daí, depois da Constituição de 88, foi categorizado melhor, e hoje em dia a gente não usa mais a expressão funcionário público. Então, os servidores públicos, eles podem ser estatutário, se sujeitam a um regime especial fixado em lei, né, e eles vão ocupar ali aqueles cargos públicos. O empregado público, se sujeitam a regime contratual, e por regime contratual a gente fala aquele regime oriundo da CLT, né, da Consolidação das Leis Trabalhistas, e é temperado, lógico, né, todo o empregado público, embora ele seja regido pela CLT, ele não é tratado exatamente da mesma forma que o empregado da iniciativa privada. Algumas normas constitucionais se aplicam a todos os servidores, inclusive para os empregados públicos. Então, por isso, o regime da CLT acaba sendo um pouco temperado.
Os servidores temporários possuem um regime fixado em lei, mas não pode se vincular definitivamente à administração pública, né? Existe até estatuto que veda a presença dos temporários, mas a gente, de acordo com a classificação de temporários, é possível imaginar sempre a presença deles, né? E todos eles, todos os agentes, todos os servidores públicos, eles possuem algumas características comuns. Quais são essas características, né? A profissionalidade, então eles exercem a sua função como uma profissão, né? Os servidores públicos, a profissão deles é servidor público, né? A presença de uma relação de trabalho, né? O servidor público, ele tem a sensação de que ele é o seu emprego. Eu sou servidor público de verdade, né? Então eu entendo que eu mantenho uma relação, e no meu caso com o estado do Paraná. E a definitividade, né? Veja, a necessidade da administração e a sua organização, elas são permanentes. Então, a partir do momento que a administração pública ela prevê um cargo, lei se organiza para exercer determinada atribuição, ela vai contratar uma pessoa, né, um servidor público, com um caráter de definitividade. A regra é que os servidores temporários eles sejam excepcionais. E daí a gente vai tratar rapidinho do problema do regime jurídico único, né? O artigo 39 da Constituição, ele teve uma nova redação em 1998 e depois teve o julgamento de uma medida cautelar da ADI 2135 do Distrito Federal. Então vamos ver. O artigo 39, ele falava inicialmente que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Então, na Constituição estava previsto originalmente, né, que existisse um único regime jurídico para todos aqueles servidores, todos aqueles agentes que se vinculassem à administração pública direta, às autarquias e às fundações públicas. Em 98, né, a emenda constitucional 19, ela alterou esse dispositivo e ela tirou o regime jurídico único. Então dava a entender que poderia existir dentro da estrutura da administração pública direta, autárquica e fundacional, servidores com regimes distintos, né? A gente exclui, por determinação, né, do artigo 173, aqueles agentes públicos vinculados a empresa pública, as estatais em geral, né? Por quê? Porque eles, né, já existia a previsão no artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição, que eles estariam sujeitos a um regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Então a gente está falando só aqui da administração direta, autárquica e fundacional, né? Pois bem, o STF vem, né, ele julga aquela emenda constitucional que retirou o regime jurídico único como inconstitucional. Então, por um período de tempo, né, entre 98 e 2007, quando terminou o julgamento, né, daquela DI que a gente mencionou, da DI 2135 do Distrito Federal, puderam existir regimes jurídicos múltiplos dentro da administração. Em 2007 o STF fala que não pode, só que ele permite a validade daqueles regimes jurídicos múltiplos que existiram entre 99 e 2007. Então, hoje, se há alguma alteração na administração pública, ela deve sempre prever um regime jurídico único para aqueles servidores da administração direta, autárquica e fundacional. Entre o período de 99 e 2007, foi possível que, por exemplo, determinada autarquia tivesse agentes públicos com um regime jurídico diferenciado. E veja, o regime jurídico é o que vai reger toda a relação do agente público, o que a gente vai ver nas nossas próximas 2 aulas sobre agentes públicos. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.